E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos tenham passado um Dia das Mães bem legal. Estou de volta aqui para a gente falar de uma rodada sensacional, de um campeonato brasileiro que começa também sensacional. Jogos importantes, clássicos estaduais, marcantes. Acabei de assistir agora o finalzinho do Atletiba, narração da galera dos amigos da TNT Sports. Grande jogo, uma virada sensacional do Atlético no finalzinho, com William Bigode, com o Eric, com o Canóbio. Muito, muito importante para o Atlético isso, a manutenção de um tabu, né? Quase 22 anos, mais de 22 anos, na verdade, que o Coritiba não ganha do Atlético fora de casa, nos domínios do Atlético, pelo Campeonato Brasileiro. Isso tudo tem um peso. Coritiba não começa bem o campeonato, o Atlético já pula ali para a parte de cima. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco da classificação, mas tem jogos muito importantes no contexto do campeonato nesse início bastante equilibrado. A derrota do Botafogo para o Goiás por 2-1, importantíssima para o Goiás na luta pela sobrevivência, não anula o ótimo início de campeonato do Botafogo, mas dá uma apertada na disputa pela liderança. O Palmeiras está a apenas um ponto do Botafogo, desperdiçou a chance de assumir a liderança num jogo muito bom contra o Bragantino, no qual as duas equipes perderam muitas oportunidades. E chamou muito a atenção nesse jogo um detalhe que eu quero destacar, a questão física, como fisicamente é inteligente e forte o time do Bragantino e como incomoda o time do Palmeiras. Talvez seja uma das equipes no Brasil que mais incomodem o Palmeiras do Abel Ferreira, que segue muito forte, mas perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato. Nós tivemos também um resultado importante em termos de classificação, que foi a vitória do Cruzeiro sobre o América no Clássico Mineiro. Cruzeiro, que todo mundo tinha uma grande desconfiança em relação à capacidade dessa equipe no Campeonato Brasileiro na volta à Série A. O Cruzeiro vai se credenciando como um dos importantes times desse início de campeonato. Muito cedo para a gente apontar grandes favoritismos fora dos favoritos tradicionais, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o próprio Atlético Mineiro. O Atlético conseguiu uma bela vitória sobre o Internacional, mostrando toda a qualidade do seu elenco. E o Atlético Paranaense, vice-campeão da América, uma equipe importantíssima, com essa vitória que eu destaquei aqui. Outro clássico que eu assisti foi o Clássico Paulista, esse num nível técnico bem abaixo mesmo do que se espera de times da tradição, da história e da importância de Corinthians e de São Paulo. A gente pôde ver o São Paulo mais próximo de ter uma cara de time. O São Paulo está tentando jogar futebol. O Corinthians ainda não consegue jogar futebol e nem tenta jogar futebol. É uma equipe muito esforçada, que briga demais, que disputa cada bola com muita intensidade, que tenta trazer o torcedor para dentro do campo, mas na hora de praticar o futebol, de pegar a bola, apresentar uma proposta de jogo, um posicionamento, uma busca por espaço, uma jogada trabalhada, está muito longe ainda o Corinthians de conseguir isso. Por isso, com todas as polêmicas de arbitragem, a arbitragem é um tema muito particular, muito sensível. Muitas vezes a opinião que as pessoas têm da arbitragem, e principalmente os torcedores, ela varia de acordo com a marcação. Uma marcação que o torcedor reclama porque foi contrária ao time dele, muitas vezes, se fosse favorável, ele concordaria. Então, eu classificaria os lances do clássico que estão sendo reclamados como duvidosos. Duvidosos e interpretativos, porque realmente eles suscitam vários tipos de interpretação. Então, eu vou me ater mais à questão do que aconteceu em termos de futebol. A gente vê o São Paulo buscando praticar um jogo coletivo. Existe uma aproximação, existe uma busca por tabela, existe uma boa troca de passes. O que falta ao São Paulo é criatividade. É o jogador que tem o drible perto da área, é o jogador que dá o passe decisivo para o gol, é o jogador que faz o lançamento. O São Paulo está tentando jogar, está mais próximo de um futebol associado, vamos dizer assim. Mas ainda falta muita ideia, falta muita luz, muita criatividade para que o time possa fazer uma campanha primeiro mais segura e buscar alguma coisa lá na frente. Quanto ao Corinthians, ainda dá a impressão de que o time se conheceu no vestiário. Cada um pegou sua camisa. Galera, vamos lá, vamos tentar fazer o que dá para fazer. Uma equipe que jogou na maior parte do tempo com 4 defensores, 5 meio-campistas e um atacante apenas, mas tem muita dificuldade para se organizar, para tentar um jogo de inventividade no meio-campo. Carece
de um jogador como Renato Augusto, não tem um jogador como Renato Augusto. Então fica muito difícil para o Corinthians, coletivamente, enfrentar qualquer adversário. O que acontece? É uma equipe que luta, que briga. Isso o torcedor não pode nunca reclamar. E tem alguns valores individuais interessantes. Sem contar o Cássio, que é um goleiro histórico, tem o Roger Guedes, que é um cara que está praticamente carregando o time sozinho. O Adson entrou muito bem hoje no segundo tempo, no jogo do Corinthians. Mais jogadores que a gente, como analista, e os torcedores do Corinthians esperavam muita coisa desses jogadores, eles seguem devendo, principalmente o Juliano. O Juliano ainda não foi no Corinthians o jogador que o torcedor do Corinthians espera que ele possa ser. Mas eu acho que o resultado dá um fôlego para o Luxemburgo tentar trabalhar e tentar pelo menos organizar esse time. O Corinthians ainda não se vê movimentação coletiva nessa equipe nesse início de campeonato. Acho que o São Paulo já caminhou um pouquinho mais. O Flamengo contra o Bahia, um belo jogo no sábado, hein? Um grande jogo, muita luta por parte do Bahia, que terminou com 9 jogadores. Mas chamou atenção o fato de o Flamengo ter tomado o sufoco do Bahia, mesmo jogando com 2 a mais. Ainda tem grande dificuldade de organização em campo, principalmente no setor defensivo, o time do Flamengo. O talento do meio para frente é indiscutível. Houve polêmicas de arbitragem também, a questão das expulsões, muita reclamação por parte do pessoal do Bahia. O Gabigol deu uma forçadinha de barra naquele lance ali. Parecia o Rivaldo na Copa de 2002, lembra? Que fez aquela cena, levou a mão ao rosto, quando na verdade não tinha sido atingido no rosto. Isso precisa acabar no futebol brasileiro. Mas é um time extremamente talentoso, um time que com o Arrascaeta ganha uma nova cara, ganha uma nova perspectiva, ainda que o grande jogador uruguaio precise melhorar muito a sua questão física. O que assusta o torcedor do Flamengo certamente é essa inconsistência defensiva. O Flamengo não pode ser pressionado, sufocado como foi pelo Bahia, tendo 2 jogadores a mais. Mas basicamente, galera, é isso aí que eu queria falar do campeonato. Vou dar uma passadinha na classificação aqui para a gente ver como está tudo muito disputado, né? Você tem o Botafogo com 15 pontos, o Palmeiras com 14, Fluminense com 13, bela vitória do Fluminense e o Ganso. Que maravilha, que alegria que é ver o Ganso jogar futebol, né? Que exibição do Ganso mais uma vez, uma ajeitada maravilhosa para o primeiro gol. E o segundo gol, aquele tapa de categoria. Está de novo jogando de fraque o Paulo Henrique Ganso. O Fluminense do Ganso tem 13 pontos. O Cruzeiro foi a 12 com a vitória no Clássico. O Atlético Paranaense também foi a 12 com a vitória no Clássico. Olha o Galo aí com 10 pontos já. E o Santos, gente. Eu quero destacar aqui o Santos. Com toda a pressão em cima do Dair Helman, todas as dificuldades que o Santos enfrenta, financeiras, não pode contratar. Nesse momento, ninguém pode contratar, mas o Santos não pode contratar porque ele não tem dinheiro para contratar bem. E está chegando aí David Washington, dessa vez acertei o nome dele, no outro vídeo eu errei. De novo, jogando muito bem e deixando o Santos respirar, gente. O Santos está em 7º lugar com 10 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, 1 ponto à frente do Flamengo, que tem 9 pontos. O São Paulo com 9, o Grêmio com 8. O Inter muito mal com o Mano Menezes. O Inter não se encaixa, não engrena. 7 pontos, o Bahia tem 6. O Goiás, com a vitória sobre o Botafogo, subiu para 6 pontos, ganhou 3 posições na rodada, o Goiás. O Vasco, preocupando o seu torcedor, 6 pontos, pendurado ali, fora da zona de rebaixamento, que tem, ao final desta rodada, que foi a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians com 5 pontos, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, 17º colocado. Cuiabá com 4. O Coritiba, muito difícil a situação do Coritiba, 2 pontos. E o América Mineiro, pior campanha do torneio até agora, com apenas 1 ponto. O que vale a gente destacar é a qualidade dos jogos realmente muito bons, gols bonitos, uma disputa interessante. É um começo de campeonato brasileiro animador. Bom domingo para vocês, um beijo para todas as mães do Brasil, do mundo, da web, do universo. Que tenha sido um dia muito especial para todos vocês em família. Façam as suas inscrições. Quem está vendo o vídeo aqui pela primeira vez, vai ali na sua inscrição, espalha para os amigos. Deixe seus comentários com sugestões, com críticas, com observações, para que a gente possa seguir fazendo esse trabalho aqui, tá bom? Muito obrigado a vocês. Boa noite.